Estamos de volta para mais um Overflow Cast, nosso encontro semanal que vamos debater sobre temas que colocam nas nossas caixinhas de perguntas, nas nossas redes sociais e que comentam aqui também. Quero aproveitar, você não pode ficar de fora desse movimento Overflow, quero aproveitar e te pedir para que você clica aqui no coraçãozinho, clica aqui no joinha, começa a seguir a gente, ativa o sininho, participe desse movimento, que aqui os temas são aqueles que vocês pedem, não aqueles que nós criamos, entendeu? E aqui o tema hoje é muito importante, né, amor? É verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam no canal para que vocês recebam a notificação que tem um vídeo novo. Uhul, palmas! Aê, obrigado. E o tema de hoje é como escolher a pessoa certa. Não é só para casar, mas também para ter numa sociedade, enfim. Em diversas áreas da vida, nós precisamos tomar decisões. Às vezes, e a maioria das vezes, as pessoas tomam decisão por impulso. Impulso por uma oportunidade de negócio que parece incrível, Impulso, necessidades, ocasião, motivação do momento. E agora, o que a gente quer falar é justamente isso, né? Porque tem muitas pessoas que neste momento, tá solteiro, ainda é jovem, quer alguém para casar, ou então tá começando uma nova sociedade. As pessoas que já se separaram, né? E agora querem, né, se reencontrar nesse aspecto, porque sabe que o casamento é algo que é para a vida toda. E as pessoas que estão viúvas, enfim, que também querem acertar nesse processo. Então, gente, a gente recebeu várias perguntas, temos algumas perguntas aqui. O Vitor também está aqui com a gente hoje, nos ajudando, Vitor, como sempre. Videomaker está aqui na área, ele é top das galáxias. E bora? Vamos para cima. Bora que tem muito assunto, Fique muito tranquilo, papo. tem muitas perguntas, eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive em relação a escolhas que eu tive e decisões que eu tive que tomar. E aquelas mesmo que apareciam oportunidades incríveis, você tem que dizer não. E só para complementar também, o Rafael fala sobre... Você fala sobre isso no seu livro? Falo sobre decisões, escolhas, falo sobre vários pontos. No meu livro eu falo especificadamente sobre como escolher a pessoa certa, tá? Então aqui é só um spoilerzinho, mas no livro eu falo muito sobre isso, hein? Livro da Vaza, braba, todo mundo fala que é brabo. O meu livro tem um ponto que ficou até marcado numa página, em que eu falei que quando você faz tudo certo, existe alguma chance de dar errado. Agora, quando você faz tudo errado ou tudo de qualquer maneira, a chance de dar errado é altíssima, né? Então, que tal você diminuir a margem de erro? É melhor, né? É melhor porque evita mais sofrimento, evita desgastes, evita principalmente perder o seu bem mais precioso, que é seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Se preocupa com ele. Vamos às perguntas? O que você acha? Bom, eu posso dizer aqui qual foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Qual foi a primeira coisa que eu aprendi para escolher uma pessoa certa? Eu acho que a primeira coisa, de fato, foi me conhecer melhor, entender os feedbacks que eu recebi ao longo da vida sobre mim, sabe? Entender o meu lado emocional, quais são as coisas que eu trazia lá de trás, né, para outros relacionamentos que eu tive, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito foi sobre isso, né? E você? Uma coisa que eu aprendi foi a modelar aqueles que acertaram, ter clareza daquilo que eu não quero, porque todo mundo quer tudo, de tudo um pouco. Agora, se você perguntar o que você não quer, existem três tipos de coisas que você não pode querer. Uma delas é aquela que você não quer, mas dá para levar. Sabe aquilo assim, eu não gosto de um ponto ou outro, mas na média, isso aí passa batido. É aquela que dá para remodelar. Porque existem coisas que dá para remodelar. Não vem da sua essência, não vem geracional, não vem do seu modelo, você historicamente, né? Então dá para fazer um ajuste de rota. E aquela que é inegociável. Por exemplo, esse sistema de princípios, sistema de valores, quando a pessoa não tem, é inegociável. Então você tem que ter uma ficha clara de um modelo para aquilo que você quer em qualquer nível de relacionamento. Não é só para relacionamento que vai formatar uma família. Relacionamento empresarial, relacionamento de amizade. Antigamente não tinha tanta prática de, assim, botar os amigos em cada espaço, né? Em cada nível, né? Hoje eu acho que o nosso senso de praticidade está muito alto. E isso é importante.
E o importante também é a gente poder alinhar as nossas expectativas para aquilo que a gente quer do nosso marido, nosso futuro marido ou futura esposa, né? Quais são as nossas expectativas? Já é ruim a gente criar expectativa no outro, né? A gente não tem que criar expectativa no outro. Mas a gente tem que alinhar isso porque a nossa expectativa no outro para não ser frustrado. Por isso que tem que ser alinhado antes. Quando você gera uma expectativa em alguém, existe uma certeza, né? Da frustração. Sim, né? Porque não, a pessoa total. não vai fazer 100%. Mas, né? por exemplo, sobre essa pessoa, a vida dessa pessoa com Deus. Como é que é? Então, se você não consegue alinhar isso, se o seu formato é de um e o formato da pessoa é de outro, então você já está alinhando as suas expectativas. Por exemplo, na sua área dos estudos, né? Tem gente que ainda não começou a faculdade, então está muito novo, aí não, né? Casou, não pensaram sobre isso, e quando está casada é que decide fazer uma faculdade. E a gente sabe que a faculdade não é um local muito legal, muito bacana, né? Porque assim, está conhecendo pessoas novas, está indo outras pessoas, e aí você não alinha isso, é isso que eu estou falando, as expectativas nesse sentido. Você não alinha as expectativas lá no início do namoro, isso vai te frustrar. Né? Porque não era isso que você esperava. Aí vamos botar um outro exemplo. Eu Aline, penso em ser missionária, né? Enfim, rodar o mundo, mas a pessoa no qual eu estou me relacionando é a pessoa que não quer isso, não gosta disso. Isso é alinhar expectativa. Então, quando a gente começa a trazer isso para o cerne da questão, antes mesmo de pensar em casar, isso já no namoro, já no conhecimento, a gente faz aquilo que você estava falando, que é buscando fazer as coisas mais certas possível para que lá no meio do casamento não dê tanto errado assim. Tem que ajustar a rota. Imagina só, você tem um modelo, você está acertado com a sua futura esposa, seu futuro marido, seu cônjuge. Aí, de repente, a pessoa assim que se casa propõe uma mudança de rota absurda. E não é um sinal de Deus, por exemplo. A pessoa já tem uma formação acadêmica, já está encaminhada profissionalmente, porque, aliás, é importante você já ter isso encaminhado antes de se casar, tá bom? Porque você tem que ter clareza de quem você é, da profissão que você vai seguir, para aí sim você escolher a pessoa com quem você vai viver. Entendeu? Não fazer isso ao contrário, não gerar expectativa que a pessoa forneça esse meio. Claro que tudo pode mudar, sim, mas imagina só, eu me caso, aí a Aline fala assim, olha amor, eu vou fazer uma faculdade que é horário integral. Mas a gente não tinha conversado sobre isso, mas queimou agora. Não, pode acontecer? Pode, mas aí você começa a gerar uma certa frustração. Exatamente, né? exatamente. Aí, se você não tem isso com clareza, olha, existe uma expectativa, existe alguma coisa que pode acontecer como não. Agora, isso não brota do nada. Isso é algo que já vem fermentando no coração, já vem acontecendo. Assim como ter filhos, sim, né? Tudo isso tem que ser conversado. Finanças tem que ser conversado, gente. As pessoas não falam sobre finanças, sobre a saúde do relacionamento na parte financeira, tanto da mulher quanto do homem, né? Se entender sobre isso mesmo. É por isso que no Overflow, que a gente vai fazer aqui dia 12 de novembro, se você assistir depois, vai ter outras edições, eu vou falar sobre construção de riquezas. Aqui na Barra da Tijuca vamos ter uma imersão em que eu vou tirar um tempo só para falar sobre construção de riquezas. Não é para poder fazer cálculo e você vai ficar matematicamente, não é isso não. É sobre um modelo que você tem que ter clareza para que primeiro produza paz, para que você seja impulsionado a crescer. Se você fica no foco de resolução de problemas internos, de conflitos do lar, você nunca vai crescer. Nunca. Como é que você vai produzir? E se a mulher, por exemplo, só joga o homem para baixo, como você quer que o homem cresça? São só uns pitacos só de algumas coisas que a gente vai pontuar. Agora, isso é necessário por quê? Porque a maioria dos divórcios acontecem por frustrações na área financeira, por crises de finanças, entendeu? Exatamente. Foi aquela falta de alinhar antes mesmo, né, do casamento. Mas, Vitor, temos perguntas? Vamos às perguntas, que eu acho que estamos recheados. Tá preparado aí, Vitor? E aí? Olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Não tem pauta aqui não, ó. Uma das perguntas é: casar com tudo pronto ou casar para construir juntos? E uau! Cara, eu gosto disso porque eu me lembro que eu dava aula para novos membros da igreja. E teve um que eu acompanhei até ele se casar para que ele pudesse se batizar. E eu fui no encontro lá, que faz uma reunião das pessoas que pretendem se casar e tudo mais. Aí muitas delas falaram sobre isso. Assim, ó, casar quando tiver tudo pronto? Bom, 80% levantou. E eu fui o único contra, cara. Quer dizer, 80 não, a maioria. Teve uma pessoa que levantou e eu levantei contra. Mas levantou como assim? Contra? Porque vai casar quando tiver tudo pronto? Vou te falar um segredo aqui. Você que está aqui vendo. Câmeras em mim. Gente, o casamento
é um milagre. O casamento é um instrumento de fé, não de insanidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você se preparar 100% para se casar, vai ser sempre algo a mais. Exemplo, vou me casar quando eu me formar, legal. Pô, acabei de me formar, mas poxa, eu tenho que entrar no mercado profissional. Porque como é que eu vou sustentar? Beleza, você entra no mercado. Cara, eu preciso me qualificar mais. Eu preciso ter um mestrado. Aliás, você ter um mestrado é o mínimo que você pode ter se você quiser trabalhar para alguém. Se você for empreendedor, outra história. Aí você fala assim, pô, agora eu vou desfrutar um pouco. Passei a vida inteira me preparando. Aí você desfruta um pouco. E aí você fala assim, estou muito velho para isso, as pessoas dessa idade são muito problemáticas, são cheias de traumas emocionais. Cara, você não vai casar. Entendeu? Se você ficar esperando o tempo disso, e a palavra de Deus fala para você se lembrar daquele amor da sua mocidade, entendeu? Então, prepara uma pessoa para que você dê os primeiros passos, tem uma promessa de casamento, não é uma promessa, vou fazer um compromisso de casamento, não. É que você tem uma expectativa de se completar em família lá, entendeu? Então, eu fui contra porque se você esperar tá tudo pronto, você não vai casar, filho. Não vai casar. Não, e o que eu penso sobre isso é o seguinte... É o que eu falei, depende muito da motivação e do momento de cada pessoa, né? Se é um casal muito jovem, ainda está em construção. E que bom, porque os dois vão poder construir tudo juntos, né? Então, existe realmente essa diferença. Agora, se o homem quer deixar tudo pronto para encontrar uma mulher quando ele já está lá no auge, ele não vai ter uma parceira realmente, né, que construiu algo junto com ele, né? Então, assim, ele já vai ter tudo pronto, ela só chegou, então, assim, ela só chegou, só veio e não construíram nada juntos. Isso é muito forte, que me faz lembrar de um músico que faleceu num acidente de carro e ele estava passando por um divórcio bem doído. E ele era um cara muito completo. Completo porque vida profissional top. Se ele parasse aquele dia, ele viveria de renda. O camarada, assim, o 01 do Brasil, estava com um pastor e com ele estava lá conversando e o camarada chegou a fazer curso de chefe de cozinha, o cara sabia cozinhar. Aí eu não conhecia ele muito bem naquela época. Eu falei assim, meu irmão, deixa na sua casa algo faltando, uma lacuna. Por que eu falei isso? E nesse momento eu retive a atenção dele, porque não tinha nada que faltava na casa dele. Nada. Eu falei, deixa uma lacuna, porque a mulher que você vai encontrar, ela não pode ser um objeto que você vai colocar dentro de casa. Não que você tenha essa intenção, mas ela pode se sentir. Eu comprei um eletrodoméstico novo, o que é uma mulher? Por quê? Porque já tem tudo pronto. E ela tem que se sentir parte que complete ele. Se ela não for uma parte que completa o cara, ela vai se sentir péssima e ele não vai sentir essa necessidade de completude. Ele apertou minha mão e ele falou, rapaz, falou tudo. Aí o pastor falou assim, cara, o maior músico do Brasil, tu encontra com ele pela primeira vez, dá uma moral pra essa dele e ganhou um prêmio, hein, filho? Mas eu não queria ganhar prêmio, eu falei algo no íntimo do meu coração que eu senti que aquele era o momento dele receber essa mensagem, sabe? Não, e outra coisa, os casais jovens, né? Muitos não têm ainda a sua carreira, a sua empresa, enfim, ainda está em construção. E aí, como que a mulher vê isso, né? Vê o caráter, vê os princípios, vê o valor, vê se realmente ele é um homem que é um homem trabalhador, é um homem que quer ir além. Porque às vezes ele não é ali, ainda não conquistou algo. Mas juntos, né, com a força dos dois e com esse alinhamento de expectativa dos dois juntos, eles vão construir algo juntos, né? Como eu tratei de muitos homens, o que acontece é que os meninos continuam meninos. E esse é um grande problema. A mulher gera uma expectativa no homem e o homem não tem nenhuma expectativa nele. Entendeu? Ele está preocupado com o futebol de sexta-feira, com o chopp dos amigos, com a saída. E a primeira coisa que eu fazia como pergunta para os homens era a seguinte, o que tu quer da vida? E você acredita que o pessoal ia até plano D? Não, olha só, eu quero fazer isso, mas se não der certo, eu quero fazer aquilo, mas se não der certo... Cara, o cara não tinha expectativa, ele não tinha uma direção, ele não tinha um caminho, ele não tinha um norte, ele não tinha nada. Ele não tinha formação para poder firmar um compromisso de relacionamento. Porque se ele não sabe quem ele quer, quem ele é, para onde ele vai, uma coisa é você empreender numa área, seguir para outra. Ok, mas ele tem um norte. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, qualquer coisa que vier eu estou fazendo. E não é bem assim que funciona. O que queima teu coração? O que você quer fazer que te gera completude? Porque você pode ter certeza, aquilo que queima seu coração é aquilo que você vai ser e aonde você vai prosperar. Talvez hoje você não está fazendo aquilo que te completa, que te entrega tudo, mas com certeza o que você está sendo preparado para fazer é para esse fim. Pensa nisso. E aí, Vitor, mais alguma pergunta? Sim. Casar cedo ou não tem idade?
Aí a gente fala questão sobre maturidade, né? Isso que você está falando, na verdade, é até um complemento dos homens, né? Porque, por exemplo, a mulher ela já vem desde a infância, né, sendo preparada para casar. Ela já recebe isso ao longo de uma vida, né? De formar família, ela já cuida de bebê, ela vê muitas histórias, né, sobre casamento, e vão casar, né, com o príncipe, vai ser felizes para sempre, enfim. A mulher ela já cria, já tem essa construção. A mãe já ensina, né, a fazer uma comida, enfim, já tem essa construção. O homem não tem. E é por isso que, na maioria das vezes, quando tem um casamento, quando realmente acontece esse momento de casamento, é por isso que muitos homens desmaiam na hora de dizer o sim, porque o homem ele não está sendo construído para formar uma família, para casar. Você diz aí, Mo, sobre isso. Então, casar cedo ou tarde, não foi essa a pergunta? Bom, desde muito novo eu queria casar. Sempre quis casar. O fato era que eu queria casar. Porque eu tinha um modelo familiar. Eu queria casar. Meu pai foi casado com a minha mãe até o último dia de sua vida, como uma única esposa, uma única mulher. Não tem nenhum relato de adultério, de traição, nada. Meus 2 irmãos são da mesma mãe e do mesmo pai. O que por um acaso hoje parece uma exceção. E eu não estou falando isso com um tom de arrogância, ao contrário. Eu quero muito que seus filhos façam isso, experimentem isso. Tá? Agora era um lar perfeito? Longe de ser perfeito, mas era um lar. Então eu queria casar, só que eu não tinha um norte ainda. Foi quando eu conheci Jesus. O que acontece? Vou trazer aqui a memória algo assim que é importante. Nós temos uma filha que hoje tem 3 anos. Ela brinca de boneca, ela chama de minha filha, ela pega no colo, ela bota para cobrir, ela faz carinho, ela tira o chupetinho, chora e bota. Ela brinca se preparando para ser o quê? Uma mulher. Claro. Agora, o que o homem ganha? O que o homem faz? Olha só, meu celular não está no silencioso, perdoe. O que o homem ganha? O homem ganha bolinha de futebol e carrinho. Então imagina só, uma pessoa que está se preparando para construir um lar, estabelecer uma família, cuidar de crianças, etc, etc, vai casar com um cara que passou a maior parte da sua vida brincando de carrinho e jogando bola. Isso é uma construção geral, só que na hora do sim, filho, vem uma questão da construção adâmica, vem da nossa gênese. O homem que é o responsável por esse troço todo. O homem que é o cabeça do lar. Compete a ele ser a base do lar, a estrutura da sociedade que ele está construindo, que começa no lar. Naquela hora, a conta fecha. Naquela hora o cara olha e fala assim, caramba! Ele até desmaia. Entendeu por que a maioria dos desmaios, a maioria absoluta é dos homens? Porque ali vê que é o seguinte, eu não fui preparado para isso, mas eu deveria ter sido preparado para isso. Exatamente. Só que naquela hora fala assim, cara, chegou o boleto e o vencimento é agora. A conta chega, filho, se você estiver preparado ou não. Agora você vai passar por crise, sem sombra de dúvida, que você vai querer ficar jogando bola com os amigos e a mulher vai ficar colecionando frustrações. E é por isso que, por exemplo, antes de casar, muitas mulheres pressionam os homens e é por isso que os homens acabam não querendo casar, porque existe essa pressão, né? Eu quero casar, vamos casar. E aí o homem ele acaba fugindo porque como ele não foi preparado para isso, ele se sente pressionado. E não é. O homem não, o menino, né? Mesmo o idoso, é menininho. Menino é frouxo, menino você bota pra correr. O que você me perguntou no nosso primeiro encontro? Eu perguntei tantas coisas. Mas uma daquelas que eu falei assim, uau! Você queria ter filhos. Ah, foi. No primeiro encontro, não tinha nem dado beijo na boca. Eu falei assim, cara, comumente os menininhos botam pra correr. Não, na verdade, no nosso primeiro encontro, o que acontece? Foi passado... É isso aí, Vitor. O que tu quer? É isso aí. Mas o que acontece? No nosso primeiro encontro, eu já estava fazendo justamente o que eu fiz. No meu primeiro passo foi o quê? Foi me autoconhecer, foi saber o que eu queria, o que eu não queria. Então, eu não estava ali tendo que ter uma máscara social para fazer, eu preciso conquistar ele para casar. Até porque se eu coloco uma máscara, eu vou estar casando com uma pessoa irreal. Eu vou ser falsa e eu vou estar conquistando uma pessoa também falsa nesse sentido. E o que acontece, o que eu percebo é justamente isso. As pessoas para casarem, elas colocam uma máscara e dentro do casamento a máscara cai. Não, vai cair. Porque olha só, gente, você todo claro, a gente teve uma construção clara de definições sobre valores claros.
E mesmo assim, vem um tempo difícil. Às vezes a gente acorda, não está bem, a gente dorme, não está bem. Tem os ciclos da vida, as 4 estações da vida, que a gente também vai falar na nossa imersão. Imagina se você vive com uma máscara, se você é uma fraude. Dentro de casa, filho, a máscara não dura muito, filho. Não dura. Você pode falar, por exemplo, que você conhece o Brad Pitt. Eu conheço o Brad Pitt, todo mundo conhece, ele é o cara do cinema e tal. Mas só quem convive sabe quem ele é. Só quem convive sabe como é que ele reage quando ele está com dor de cabeça, quando ele está com mal-estar, quando ele está mal-humorado. Entendeu o que é de fato conhecer? É bem diferente, né? É bem diferente. Então, a clareza disso faz com que os meninos fujam e sobrem os homens. Só que os homens estão acabando. E sabe o que está acontecendo, meu? As mulheres estão baixando seu nível de qualidade para se ajustar a esse modelo frágil do homem, né? Eu fiz um vídeo uma vez que eu falei, não vou falar sobre isso, não vai ser polêmico, né? Deixa pra próxima, né? Eu nem postei ainda. E eu perguntei pro Rafael assim, de boa, não foi... gente, ele é meu pretendente, e que bom que eu estou perguntando isso no primeiro dia. E a minha resposta foi clara. Eu olhei bem dentro dos olhos dele e falei assim, você quer ter filhos? E aí ele falou assim, como é que foi? Quero. Porque na primeira semana eu não queria ter filhos, meus parentes pensavam até que eu tinha operado para tal. Só que nessa semana eu encontrei com uma pessoa, uma pastora, e ela falou assim, você já pensou em ter filhos? E foi a primeira vez que tinha entrado isso no meu coração, né? Eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu tenho uma filha de 24 anos, tenho 24 anos nessa gravação, claro. Então, não foi das mais saudáveis o relacionamento, e eu estava realmente desligado disso. Cara, isso virou uma chave na semana que eu a conheci. Ou seja, Deus preparou um ambiente para que eu pudesse ter a Betina. E por que, gente, eu perguntei isso? Porque isso era algo que... solteira, não tinha filho ainda, então era algo que eu quero para minha vida. Então, se é algo que eu quero, eu preciso saber se ele, não só se ele quer, e se ele tem condições para isso. Porque, gente, tem pessoas que não têm condições, tem mulheres que não, às vezes não podem, né, engravidar, seja lá por quê, né? E isso tem que ficar muito claro no início do relacionamento. O que eu posso, o que eu não posso, justamente essa parte que eu falei de alinhar as expectativas. Porque você não conversa sobre isso com a pessoa, aí casou, aí falou, não, mas é porque eu queria ter filho. Lá, já casou. Não, é porque eu penso, eu queria ter filho. Tá, mas eu não posso. E aí? Eu não quero. Aí, não, depois que casar a gente resolve. Vai ter crise. Sabe? Aí na primeira crise, vai que tem um filho. Fala assim, tá vendo? Eu não queria. E a crise, esse é o tipo de crise que dói na alma. Porque é uma vida, né? Sem não é comprar dúvida. Um carro, não é comprar um helicóptero. É uma vida, exatamente. Né? E aí, Vitor? Manda pergunta que nosso tempo hoje eu tô achando que vai ter 2 edições, hein? Caramba, sério. Só se você botar aí bastante like. Você não tem nenhuma dúvida, não? Sua, Vitor? Você tá precisando, Vitor. Chegar lá, hein? Perdoa aí. Você tá precisando. Gente, acho que a gente vai lançar aqui, né? Uma campanha aqui. Que faz isso não, gente. Vitor casando em 2023, Vitor? E aí? Se Deus mandar, se der tudo certo, né? De repente Deus mandou e tu tá de olho fechado. Claro que não, né? Não que negócio, Deus está me preparando, mas também vamos ver aí, né? Digamos assim, se for algo da minha parte, uma coisa que eu percebo muito, até na parte dos meus amigos, no pessoal da minha faixa etária, né? A faixa assim, o pessoal mais virando assim dos 30, eu vejo muito disso, que é o pessoal que está muito focado na faculdade, muito focado em cursinho, que não sei o que lá. Aí às vezes eu tô falando assim, eu tô fazendo o curso disso e disso, o pessoal, tá, mas é a faculdade não? Eu falei, não, eu vou voltar para a faculdade, tô fazendo uns cursos aqui para complementar o meu conhecimento, mas eu pretendo voltar à faculdade, não sei o que lá, o pessoal, pô, legal e tal. Aí às vezes eu fico brincando, pô, cara, já viu essa receita aqui? Eu não sei me virar na cozinha, não sei fazer nada na cozinha. Aí eu fico pensando, cara, se esse maluco tá querendo casar, tá com namorada e tudo, se essa namorada dele, quando virar esposa, passar mal, não conseguir não ajudar nada na casa dele, o que ele vai fazer? Ele não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar, porque está muito dependente da mãe. Então entra na característica de garoto, menino ainda, né? Como o Rafael está falando. Então ele está se preparando só numa área e nas outras ele está deixando tudo bagunçado. Então assim, tem que se preparar também para as intempéries, para os problemas que vão acontecer, para que ele também possa suprir a demanda que é exigida pela outra pessoa, né?
Então, assim, tem que haver essa complementação de cada lado. Existe uma complexidade no relacionamento a dois, né? Que é uma construção que eu falo que é um milagre, porque são duas construções independentes, de famílias diferentes, com modelos de pensamento dependentes. Mas nós temos o mesmo credo. Cara, as construções são muito individuais. Entendeu? São muito individuais. Você pega um pai, igual minha mãe e meu pai, 3 filhos. Cada um tem uma construção, um template, um modelo. Imagina, de famílias diferentes, de história de vida pregressa diferente. Tudo isso aí pesa. E aí vale o bom senso, a maturidade e a fé. A fé daquela decisão que você fechou um vínculo no casamento que até a morte os separe. Mas não pense em matar, tô brincando. Mas é isso, entra justamente nesse aspecto de ter tudo na mão. Do menino ter tudo na mão. Os meninos estão totalmente despreparados. A maioria dos homens estão despreparados para isso. É ter a comidinha pronta, é ter a roupinha arrumada, passada, é tudo da mamãe. E aí é justamente isso que é criar as expectativas que vem nesse aspecto, porque é o seguinte, a mulher nesse aspecto entender que realmente ou está casando com o menino e ela entender isso, e ok, se é isso que ela quer, né? Ou ela quer casar com o homem, porque senão ela vai estar casando com o menino e vai se tornar mãe, porque na cabeça dele, né? Ele precisa de alguém para continuar fazendo aquilo que a mãe dele faz. O grande problema hoje dos homens é que ele pensa que ele vai trocar de mãe. Ele quer colinho. E exatamente. A mulher, você tem que ficar atento, vou abrir um parênteses aqui, do perfil comportamental. Se você pega um camarada como esse e pega uma mulher controladora, dominadora, vocês vão ser um casal perfeitamente doentio, obviamente, né? E você tem que analisar o comportamento da pessoa, saber qual é o perfil dela. Não, mas se eu vou mudar, vai nessa, filho, vai nessa. Acredita nessa mentira mesmo, que você vai... Não, porque eu vou mudar, porque eu vou transformar, vou sim. Olha, você tem que seguir aquilo que é um padrão, entendeu? Não ser uma exceção. Você pode ser uma exceção? Claro, Deus reconstrói, sim. Agora, poxa, você buscar ser exceção à regra de forma contínua é um sinal de insensatez. Evita o trabalho, entendeu? É melhor você fazer um recrutamento mais apurado, como a Vasa fez, e ela foi muito apurada na sua escolha. Né? Ela foi muito apurada na sua escolha para depois ter que ficar fazendo trabalho de treinamento pós, entendeu? Não, até porque não é só você escolhe... O lance de você escolher a sua esposa ou o seu esposo, ele vai muito além de só casar. Porque só casar, se fosse só casar, ainda seria até fácil. Tranquilo, né? Seria até fácil. Isso é a base da sociedade. Mas o que acontece é que vem o filho depois. E quando vem o filho depois, aí é que começa tudo a aflorar muito mais, né? Então, se é um homem que não sabe cozinhar, se é um homem que não sabe fazer, não sabe ajudar, nesse momento, a não ser que as expectativas sejam o seguinte, olha, eu vou ter condições suficientes, você me deixa trabalhar, que eu vou pagar pessoas para fazer isso. Ok. Expectativas alinhadas, tudo resolvido, não tem problema algum. É justamente isso, é você saber quem você está selecionando para casar e alinhar as expectativas. Porque, assim, o casamento ele é uma decisão. Não é paixão, né? Não é uma decisão. Então, você decide casar com a pessoa. Eu decidi casar com os seus defeitos, com os seus erros, mas, assim, foi aquilo que o Rafael falou desde o início. Se a gente tenta fazer tudo da forma correta, minimiza os erros. Não vou dizer que o casamento vai ser o perfeito, mas os erros eles serão muito mais minimizados. Gente, aplausos para ela. Vamos a mais perguntas, porque nosso tempo já está acabando, tá bom? Mas vamos a mais perguntas. Eu acho que a gente vai ter que fazer 2 podcasts sobre esse tema, hein? Como saber que eu escolhi a pessoa certa? Uau! Pergunta difícil, hein? Tem, assim, essas diquinhas que a gente está dando, acho que a gente pode até dar mais dicas, né? Mas também tem a parte espiritual, né? Tem a parte espiritual, por exemplo, no meu caso, no meu livro eu falo muito e relato muito, que eu fui fazendo um passo a passo, não digo que é uma receita de bolo, porque não existe receita de bolo para isso, mas existe sim esse passo a passo, essas diquinhas. Por exemplo, no meu caso, eu comecei a frequentar lugares diferentes para conhecer pessoas diferentes. Não adianta eu querer conhecer uma pessoa que pense da minha forma, do meu jeito, em lugares que não tem nada a ver comigo. Então, eu comecei a frequentar lugares
onde provavelmente eu conheceria alguém que atendesse às minhas expectativas, ponto. Né? Então, assim, já são algumas dicas. No lado espiritual, orando a Deus, pedindo para que Deus me revelasse. Né? Quando eu vi o Rafael pela primeira vez, eu orei a Deus, fiquei orando a Deus durante 2 ou 3 meses, se eu não me engano, para que Deus me revelasse. E quase que eu não fui nem conversar com ele, por conta de um certo deslize da parte dele. Que isso, Márcia? Eu deslizo nada. Porque foi o seguinte, eu, né, óbvio, eu fui pesquisando a vida dele, pesquisando quem era a pessoa, olhei, obviamente, as redes sociais dele. E nas redes sociais, né, desse digníssima pessoa, ainda tinha fotos do antigo relacionamento dele. O homem dá uns moles, né? O homem esquece de apagar essa estrada. Pois é. E por conta disso, e aí eu vou dar a minha segunda dica, é você andar com pessoas que estejam alinhadas com você e que te ajude nesse processo, né? Ter amizades realmente que são firmadas na palavra de Deus, que tenham princípios e valores e que estejam junto com vocês nesse processo, te ajudando nessa busca, né? Porque, no meu caso, quando eu olhei as redes sociais dele, eu falei, não vou tocar, não quero fazer parte de triângulo amoroso nenhum. Deus que me livre. Eu já estava zerado. Não quero, eu não coloco nem a mão. E isso já tinha meio que determinado. E aí eu andava muito com uma pessoa que me orientava muito nessa época. E ela falou assim, não, deixa que eu vou investigar. E aí ela começou a investigar, ela mesma viu que realmente eles tinham um relacionamento, que ele chegou a ser noivo dessa pessoa, mas que já deveria ter, no mínimo, terminado, deveria ter uns 6, 7 meses de término ali. E aí ela me explicou algo que foi realmente muito, muito pertinente no momento, porque ela falou assim, Aline, os homens pensam diferente das mulheres, né? As mulheres, geralmente, elas são muito mais rápidas, elas tiram as coisas das redes sociais, elas se resolvem muito rápido. Os homens, não. Os homens, às vezes, eles são mais lentos nesse processo. Então, pesquise melhor, veja direitinho, conversa com ele, veja se é isso. E se realmente, né, ele, né, tiver nessa situação, aí sim, você não continua nesse processo. Então, ele, por pouco, quase, ele não recebeu a grande vitória, a benção. Aí é aquilo que eu falo na introdução, né? De você fazer as coisas certas e nem sempre dá certo. Eu tinha resolvido me reconstruir, me preparar, não queria me relacionar com ninguém. Fiquei anos e anos com ninguém, nem de flerte, nem de galanteio, nem de... Não, o donronismo, Deus que me livre do donronismo, se livra disso, gente, se livra disso, homem. E zerado. E eu falei assim, eu acredito que estou preparado. Pronto, você não vai estar jamais preparado para conhecer alguém. Eu conheci e realmente não deu certo, ou seja, eu fiz as coisas certas, mas no fim as chances de dar errado virou, e aí eu recebi essa palavra de Deus que entrou no meu coração. Eu falei, então eu vou recomeçar. Então o que eu fiz? Eu passei intencionalmente por um período de luto, ou seja, passei uns 3 meses sem envolver com ninguém, me zerar, esqueci de excluir tudo das redes sociais, né? Ou seja, quase zerei tudo. Para quê? Para que eu possa estar liso, leve e solto no sentido de disponível. Aí quando eu resolvi me disponibilizar, eis que me surge a bênção da minha vida, que é minha esposa. Entendeu? Então, olha só, você ficar conhecendo gente a esmo, você deve intencionalmente passar por esse período de lutar. Fiquei com alguém, não deu certo. Cara, fique um tempo enlutado, porque quando você faz mas eu não tive intimidade, não tive aquilo, cara, não desperte o amor antes da hora. Isso é um princípio bíblico, e despertar o amor de uma donzela antes da hora, despertar o amor da mulher, que não vai ser sua antes da hora, isso é defraudação, isso é pecado. Mas eu não sou religioso, tô nem a isso, vai te gerar dano na sua área almática, não só espiritual, entendeu? Então, seja muito ponderado nisso. É bom que você repare os danos. É claro, se você não teve relacionamentos íntimos, que deveria ser feito só após o casamento, se você não teve esse tipo de relacionamento, é muito leve, é muito rápido esse período de luto, entendeu? Mas se você não está tira um tempo de cura, de se conhecer, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Na primeira vez, quando nós nos conhecemos, qual foi a sua impressão e por que você decidiu, assim, ela... Eu vou falar, a gente vai ter que ficar com algumas perguntas pendentes, né? O nosso tempo está por acabar. Naquele dia você tem uma aparência muito jovem,
Eu falei assim, ela começou a conversar, eu falei, caraca, mais uma menina nova, doida. Cara, não queria, eu queria alguém que tivesse maturidade. A menina nova, doida, gente. É a primeira coisa quando eu olhei. É isso que eu passo essa imagem. Não, mas quando ela começou a conversar, eu já vou com 10 pés atrás, mas veio muita história assim, aprendizado, sabe? De pessoas boas com que eu me conectei, que você guarda isso. Por exemplo, eu tinha um nível de exigência absurdo. O cara falou assim, cara, tira um pouco esse nível de exigência, você tem que ser mais flexível. Foi umas coisas que eu aprendi, ensinei e pratiquei. Pratiquei e por isso ensinei. Entendeu? Por exemplo, na verdade, o que aconteceu? O meu inconsciente gerava um monte de bloqueio. Falei assim, ela olha pro lado esquerdo, então não serve pra mim. Entendeu? Por quê? Pra me proteger de feridas emocionais. Aí eu percebia isso e tratava isso. Então eu fui mais flexível. Isso era inconsciente meu, já gerando um sinal de medo. Tipo assim, cara, não se envolva. Mas isso era inconsciente, isso não era um fato. Quando ele sentou, começou a conversar, eu vi que era uma pessoa madura. Eu vi que era uma pessoa que tinha clareza daquilo que quer. Perguntou se quer ter filho. Qualquer moleque corre. Mas é o que eu quero. Eu quero uma pessoa que tenha clareza e objetividade. Vou perder tempo com os outros. Eu quero viver. Eu quero viver pleno. Eu quero ser completo. E ser completo é só assim, tá? Só em família, tá? Só em casal. O homem teleios é assim, tá? Homem de verdade. O resto é fuleira. E com o nosso bate-papo, chegou um certo dia em que eu abri o meu coração. Falei assim, nossa, acho que vou me emocionar, né? Falei assim, olha, eu te amo, hein? Ela, o quê? Vou aí. Falei, deu ruim. Que besteira que eu fiz, cara. Foi assim mesmo, gente. Ela parou, olhou pra minha cara. Que papo é esse que tu me ama? Eu falei besteira, cara. Será que ela tá achando que eu aprontei, que eu tô jogando essa letra? Eu falei, eu decidi te amar. Eu decidi que eu te amo. Ela... Aí o olhinho dela falou assim, e é isso. Não, porque senão é mais um que entra naquela coisa, porque eu te amo, e aí fala, né, da boca pra fora, não sabe o que é amor, né, não sabe o que é decisão realmente de amar e casar, enfim. Então isso foi tudo já no nosso namoro, A gente foi se conhecendo ao ponto de falar assim, cara, é isso que eu procurava. É isso que queimava o meu coração desde antes de eu pensar em conhecê-la. Era alguém que eu não imaginava que eu ia encontrar. Eu falei isso nos votos do casamento. Então, quando eu olhei, eu falei assim, cara, é isso. Quando eu falei, é isso, acabou. Minha direção é voltada para que funcione, para que dê certo. Minhas fichas não são apostas, né? A minha vida é dedicada a isso. É tudo voltado para esse fim. Agora, tem gente que fala assim, será que é? Essa foi o cerne da pergunta, né? Bom, se você já está casado, essa dúvida tem que morrer agora. Não será que é? É. Se já casou, resolvam-se. Tem Entendeu? mais algum tempinho ou já... Vamos fazer uma última pergunta e a gente estende um pouquinho, claro. A gente vai ser mais objetivo. Então, se você ainda não é casado, tem dúvida, para tudo e remodele aquilo que você tem como intenção. É porque às vezes tem algumas coisas que acontecem no namoro ainda, por exemplo. Mas como eu sei que ele vai ser um cara... namoro é um cenário, né? Para exatamente. Mas como é que o cara vai ser um cara carinhoso, que realmente vai ser um homem que vai estar do meu lado, que vai ser um parceiro? É você olhar como ele é no dia a dia. Ele não vai fingir o tempo todo. Às vezes ele vai estar falando com um cliente, com a mãe, com o pai, com o irmão. Ele dá atenção para a mãe, ele dá atenção para o irmão. Como ele fala com essas pessoas? Gente, se o modo que ele fala com essas pessoas, com a mãe, com o pai, que criaram ele, que teve ele, ou com algumas outras pessoas, né, mais íntimas dele, se ele já fala, não tem paciência, se é uma pessoa arrogante, você acha que você é lírio dourado, né? E em algum momento, quando já estiver casado, ele vai te tratar como? Você acha que o Somebody Love vai mudar isso? Tá bom. Não vai. Bobinha. Então, exatamente, são pequenas coisas que a gente pode... O Rafael mesmo, ele, né, teve uma história, estava tendo uma história antes mesmo da gente namorar, então eu ficava o tempo todo prestando atenção no que as pessoas, nos feedbacks, no que as pessoas falavam dele, as atitudes, era o tempo... Gente, eu não descansava não, era o tempo todo, olhando a reação dele em vários momentos. Por exemplo, eu tinha, às vezes, teve decisões que eu falei assim com ele, falei assim, olha... Eu dava a direção, ou você faz isso, ou então não vai dar certo. Ou você faz aquilo, ou não sei o quê. Por quê? E aí eu via que realmente as coisas estavam se encaixando. Porque antes mesmo da gente conhecer, a gente teve alguns problemas justamente por conta desse relacionamento dele passado. Tinha uma sombra do passado perseguindo, sabe? Aquelas coisas.
Que só Jesus. E aí a gente vê a postura do homem, né? Porque às vezes no relacionamento ainda tem alguém do passado, aí o homem ainda curte, ainda dá confiança, aí não sei o quê. Aí você, opa, calma aí. O que ele quer? Você tá entendendo? Então você começa a observar as atitudes. Será que é homem mesmo? Aí você tá namorando ainda a pessoa e você fala assim pra pessoa, olha, não curte tal, eu não quero que você curte mulheres, eu não quero que você faça isso, porque isso me fere. No namoro, tá? No namoro. Isso me fere. Aí você vê que ele continua, não tem nada a ver. Aplausos. Não tem... Mandou muito. Agora aí você a pessoa fala casado? assim, mas não tem nada a ver, é só uma curtida. Então, assim, não sai fora. Porque tem tudo a ver. Porque se ele é uma pessoa que não está ouvindo aquilo que te fere, já no namoro, ele não vai melhorar no casamento. Porque no casamento, a tendência, na verdade, é piorar. Agora as pessoas ainda falam assim, nada a ver se ter amizade com eles. Olha só, eu não tenho amizade com eles. Não é pra você ter amizade com eles nenhum. Mas eu não concordo. Eu não perguntei sua opinião, estou falando de um fato. Vamos virar homem, gente. Olha só, você teve algum laço emocional, o seu cérebro funciona com uma velocidade absurda. Quando eu olho para alguém, o seu cérebro trabalha... Aí ele lembra da sua ficha que você teve com ele. E aí você fala o nome, sabe o endereço, sabe os eventos que foram importantes, alguma coisa. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você armazena essa informação numa área privilegiada do seu cérebro. Adivinha o que acontece quando você traz essa pessoa à memória? A área privilegiada do seu cérebro. Então seu cérebro maquina e traz à memória exatamente tudo. Mas é diferente. Para de militar contra o sucesso do seu relacionamento. Deixa de ser moleque. Olha, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu estava namorando numa época antes de conhecer o Rafael, obviamente. E aconteceu um lance que eu fiquei muito assim na dúvida na época, né? Porque eu sempre pensei muito sobre isso, né? Como será no meu casamento? Como é que vai ser o meu marido? E aí nós tínhamos comprado uma passagem para poder viajarmos juntos. E no meio disso tudo, eu estava desempregada, mas aí eu consegui um emprego. Ou seja, não tem como viajar, já que eu comecei a trabalhar. E aí, qual foi, né, o que eu pensei? Falei, qual vai ser a reação dessa pessoa, né? Qual vai ser a reação dele nesse sentido? Se sou eu, Aline, quando eu penso num casal, né, numa parceria, olha, gente, vamos arrumar um jeito de cancelar isso e fazer alguma outra coisa juntos, mesmo que não seja internacional, mas seja aqui de forma nacional, que dê para os dois curtirem juntos. Isso é uma forma de pensar, sabe? É pensar em parceria, pensar em unidade. Já que o pensamento de namorar é casar, né? Não, o que o ser humano fez? Beijo, tchau, você fica no seu trabalho que eu vou viajar. Entendeu? Ele viajou. Aí as pessoas falam assim, mas Aline, não tem nada a ver. Mas aí é a sua escolha. Mas eu digo que são dicas que aí você vê se realmente você tem um homem do seu lado, um parceiro, de fato, para uma vida toda, ou então é uma pessoa que simplesmente não pensa em você. Amém. Temos outras perguntas? Ainda bem que ele fez isso. Pois é. Eu estou aqui falando assim, bom, obrigado. E aí, Vitor? Uma parada que eu sempre fico pensando também é a questão da paixão, né? Paixão é um negócio muito perigoso, porque você vê coisas erradas e a tua cabeça transforma aquilo dali numa coisa certa, porque você não está pensando, tipo... Existe uma anestesia do seu cérebro, né? O cérebro dá uma anestesiada, dá uma bugada. O que acontece é o seguinte, quando você está no momento que você está na paixão, o seu lóbulo frontal do lado esquerdo, que é o responsável pela série das emoções, inclusive, é por isso que os seguros de carro são muito mais caros com pessoas, adultos jovens, até 24 anos. A formação completa do seu cérebro termina entre 24 e 26 anos. E é essa parte da razão. Por isso que as pessoas sofrem mais acidentes, são mais inconsequentes. Então, essa parte fica anestesiada. E ela fica sempre se mascarando, entendeu? E você faz loucuras, destrói casamento, destrói família, destrói a sua moral, destrói seus princípios, destrói seus valores. Dá para reconstruir? Não sei, aí é com Jesus. Mas você destrói muita coisa. A palavra de Deus fala sobre isso, sobre você que, tendo o seu Senhor, os seus sentimentos, os sentimentos oscilam. Então, Ele é um péssimo Deus para você. Você tem que se basear por princípios, mesmo que você não sinta vontade. Por exemplo, tem coisas que eu não quero fazer, mas eu devo fazer.
E o que eu quero, o que eu não quero, eu não tô nem aí, eu só faço. Entendeu? A diferença. Então, existem coisas no casamento que você tem que fazer. Tem coisas que eu tenho que fazer agora, ultimamente, que chega a me dar sudorese, me dá um negócio assim, cara, eu tenho algumas coisas que eu não sei lidar ainda, mas eu só sei que eu tenho que fazer. E eu vou fazer e pronto. E é justamente ter essa parte de ter alguém para te trazer a racionalidade das coisas, sabe? É para te trazer realmente, ter pessoas, né? Ter, sei lá, se você tem um pastor, né? Pessoas de confiança, pessoas que verdadeiramente te amam para te alertar sobre isso, né? A mãe, pai, enfim, ou algum amigo, que foi no meu caso também. São pessoas por perto que você sabe que te ama e que quer o seu bem. E aí você traz, né? Sai um pouco dessa coisa da paixão e traz realmente para o cerne de ser racional, né? Tomar realmente a decisão de forma com o pezinho no chão, né? E não flutuando. Muito cuidado com aquilo que você sente, que pode corromper aquilo que você é. Tá? Pensa muito nisso. Vamos para a última pergunta? Bora. Como identificar os problemas futuros? No futuro nem mãe de nada, né, filho? Vamos quebrar o gelo aqui, porque aquele que pensa nas questões futuras, o que você pode fazer é minimizar. Quando você minimiza expectativas, quando você minimiza as chances de, por exemplo, como vou minimizar as chances de eu ter uma crise financeira? Bom, trabalhando, investindo, tendo recursos, obviamente, vamos falar o clássico, gastar menos do que ganha, entendeu? Você minimiza. Então, como minimizar o seu risco futuro no seu relacionamento? A princípio, você já tem que ter conhecido ele. Não levar a fé que você vai mudar o cidadão ou a cidadã. Você não vai mudar, filho. Você não vai mudar. Então, seu problema futuro, de repente, é um problema que já existe. Você que está anulando isso. Você que está em estado de negação em prol de desencalhar ou de resolver a questão. E por exemplo, né, às vezes são essas diquinhas mesmo, né? Você vê que a mulher, eu estou botando na conta da mulher, mas pode ser o homem também. Você já vê que já no namoro já é uma pessoa totalmente compulsiva, né? De repente por compras, ou então tá com algum estresse, algum problema, aí tem que comprar, gasta mais do que ganha, aí você já vê que o lado financeiro a pessoa já tem debilidade com relação a isso. Enfim, então a gente minimiza dessa forma. Olhando alguns pontos realmente bem, parece que é botando uma lupa mesmo, sim. Sabe? Pra gente poder verificar isso. Ver que, por exemplo, né, tem pessoas que são compulsivas por compras, ou então uma mulher ou um homem que seja respondão, né? Responda, né? Os pais, ou a mãe, ou quem está do seu lado de uma forma assim, agressiva. Às vezes é uma pessoa agressiva. Por mais que às vezes a pessoa tente esconder ao máximo, se você jogar, foi aquilo que, né, a pergunta que você falou, jogar um pouquinho da paixão de lado e trazer essa coisa do racional, você vai observar sim, sabe, certos tipos de traços para não levar para o seu casamento. A dica que eu quero dar para vocês para encerrar esse podcast, ficou bom, né? Ficou forte. Tenha clareza dos princípios que você vai reger a sua vida. Princípios, valores. Você não pode sair dessa direção. Você não pode sair dessa direção. Mas eu sinto o quê? Joga todo o seu sentimento no lixo. Você tem que caminhar por princípios. O homem sábio caminha por princípios e por valores. Entendeu? Porque o dia mal vem, a gente fica mais velho, você passa a ter limitações. Existem crises na área sexual, financeira, relacional. Tem dia que você vai tomar uma patada, tem dia que você vai dar uma patada. Entendeu bem? Mas se você tem princípios, valores, isso passa. Entendeu? Agora, se você não tem, comigo é assim, porque eu fui assado, você não está preparado para um relacionamento a dois. Está preparado para você andar molhando os pezinhos na superfície de um relacionamento. Viver de molecagem, viver de meninice. Você nunca vai experimentar a profundidade e a completude que é você viver em família. Porque família é muito além daquilo que você está pensando. Que as pessoas têm que saciar suas demandas. Isso é um egoísmo, isso é uma doença. Então, mas ninguém é perfeito. Realmente ninguém é perfeito. Aí volta no começo, aquele sistema de valores, em que fala, isso aqui dá para levar, isso aqui não dá para levar, entendeu? Uma vez eu tratei uma pessoa, um casal, me ligaram, uma vez que você me bateu. Eu falei, você está ligando para o número errado. Você tem que ligar para o 90. Não, mas eu fiquei desesperado, eu liguei para você. Está ligando para o número errado. Ele tem que entrar em cana. Aí a pessoa pensa assim, ele vai em cana. A pessoa está querendo engolir uma agressão para não ir em cana. Princípios, valores. O cara...
Ciúmes, uma coisa que a gente não falou. Na minha época de moda antiga, esse cara tinha que pôr um pau de arara, filho. Tomar uma surra. Não vi direitos humanos falar, não, tinha que tomar, ler meu livro logo na introdução. O camarada que ganhou o livro ontem, que comprou, chegou e falou assim, cara, amei a introdução. Eu botei cara de anjinho assim. Se fosse comigo. Gente, isso não pode ser negociado. Não negocie isso. Tá bom? E a gente não falou também a parte dos ciúmes, né? Porque às vezes o cara, justamente é isso que acontece, né? O cara não gosta de perder, o homem não foi preparado para perder. E aí a gente vê, né, muitos relacionamentos dessa forma, né, abusiva, uns ciúmes assim, muito aflorados, exacerbado. Vamos deixar pro próximo programa? Quem topa? Vamos deixar pro próximo programa? Não sei, o que você acha, Vitor? Acho uma boa. Então tá bom. Então, aplausos. Mandem perguntas, gente. Escreve aí, comenta tem muito aqui assunto. Se faltou alguma coisa, comenta se você concorda ou não, comenta com algumas perguntas. Passa a seguir, porque aqui vai ter conteúdo que a gente vai falar de fatos da nossa vida, vai falar de técnicas e de aplicações, entendeu? E sempre agora vocês vão estar conhecendo um pouquinho da nossa história, como um todo. Novidade, hein? Então tá bom, isso foi mais uma edição do Overflow. Fala, Vitor. Só lembrar o pessoal de seguir o Rafael ali nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal aqui do Overflowcast, dar o joinha. E se tiver alguma pergunta, manda nas redes sociais da Aline e do Rafael. E em breve a gente vai ter a rede social do próprio Overflowcast. Uau! Aplausos para muito ele. Bom! Bom, vamos lá. O que vocês acham? Acho que eu vou botar uma lapela ali para ele participar. Eu também acho. Mas ele tem que cuidar de outras coisas. Eu vou puxar uma lapelinha para ele aqui, para ele jogar aqui, cara, que vai de locutor de rádio. É, isso aí. Então, gente, aqui encerra mais um Overflowcast. Até a nossa próxima edição. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada. Curte aqui. Tchau. Fui. Abraço. Tchau, tchau.